Olá, bem-vindo ao programa número 46, conversando sobre dependências e outros temas. E no programa de hoje, o nosso tema será a importância do treino de habilidades sociais na dependência química durante o tratamento psicoterápico. O que acontece? O dependente químico tende a perder suas habilidades sociais. Ele tende a se isolar, a não mais frequentar as reuniões familiares, a visitar amigos, a frequentar, por exemplo, uma missa, uma celebração, festas, eventos, porque ele tende a ficar em casa sozinho, fazendo consumo de substâncias. E com isso, ele vai perdendo as suas habilidades sociais. Então, fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Peço, como sempre, para que você, caso não tenha assinado o canal, que assine e que nos ajude na divulgação do programa. Então, compartilhe o vídeo com amigos, com familiares ou com as pessoas que você acredita que seja interessante ter esse tipo de informação, tá bom? Então, fique conosco até o final do programa. Muito obrigado por sua companhia. Oi, Neide, boa tarde, bom dia, boa noite, como você está? Oi, Paulo. Eu tô bem, tudo indo por aqui, sempre trabalhando bastante e tá tudo certo. E com você por aí, como estão as coisas? Também, trabalhando bastante, atendendo bastante, nossa vida, feliz da vida por estar fazendo isso. Que bom. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 46. Na semana passada, o nosso tema foi resolução de problemas. Na verdade, resoluções de problemas faz parte do treino de habilidades sociais, né? É um dos tópicos de treino de habilidades sociais. Então, ficou meio desorganizado a ordem que a gente está falando as coisas, mas hoje eu gostaria de dar continuidade em falar sobre treino de habilidades sociais. Por quê? Né? Os pacientes têm uma tendência a perder a comunicação social com o decorrer do uso de substâncias, né? Tem mais substâncias especificamente que levam a esse tipo de conduta. Por exemplo, a cocaína, né? Normalmente a pessoa começa usando cocaína em grupo, mas ela termina usando sozinha, dentro de casa, fechada, isolada, né? E a pessoa vai perdendo a habilidade social de relacionamento com as pessoas, tanto da família, quanto amigos, quanto pessoas do trabalho. Ela vai se isolando efetivamente. Então, no processo terapêutico, é um tema, né, um tópico de trabalho, o restabelecimento dessa habilidade social, né? Então, eu gostaria de saber de você, Neide, como você faz isso no processo terapêutico? Paulo, um dos grandes desafios do tratamento do transtorno por uso de substâncias por exemplo, mudar a rede de suporte. A gente vinha falando nos programas passados, nós falamos de assertividade, de comunicação assertiva. Quando a gente fala de mudar a rede de suporte, os pacientes têm muita dificuldade porque eles só se relacionam com pessoas que usam substância. E exatamente como você falou, o que vai acontecendo com determinadas substâncias? O paciente vai ficando isolado. Então, essa habilidade de falar dele, de falar das dificuldades dele, de tentar negociar alguma mudança com alguma pessoa. E veja, eu estou falando de assertividade, basicamente. Essa habilidade, ela deixa de ser praticada. Não é que o paciente nunca tenha tido essa habilidade de comunicação. Ele tinha essa habilidade social, de socialização, ele teve em algum momento. Mas o fato de às vezes ter sofrido muitas críticas porque usava substância, de ter tido muitos problemas que não foram resolvidos, fez com que essa pessoa se isolasse. Perdão, e até o próprio contexto do uso da substância também deixa a pessoa isolada, consequentemente ela para de treinar isso.
Então, qual que é o objetivo da terapia? Treinar novas habilidades de comunicação, quer dizer, de falar de sentimentos, de fazer elogios, de fazer uma crítica, de aprender a receber crítica também. Mas principalmente tudo isso baseado na assertividade, acreditando que ele pode falar, por exemplo, das dificuldades dele para um amigo, né? Que às vezes já não está tão amigo nessas alturas do campeonato. Quer dizer, já não fala mais há muito tempo, já não sabe da vida da pessoa. Então, muitos pacientes, você tem que treinar habilidades até de iniciar conversas. Né? De como você chega de novo, de como que você vai se colocando, o que você pode falar, o que você não pode falar. O que é socialmente aceito dentro daquele grupo, o que não é. Né? Então, eu acho que a terapia, ela vai treinar todas essas habilidades que são chamadas, dentro do treinamento de habilidades sociais, treinamento de habilidades interpessoais, que são as habilidades de comunicação, né? Que é importantíssimo que o paciente consiga, então, falar dele, falar dos sentimentos dele, fazer um elogio quando ele precisa fazer, e se sentir bem dentro desse contexto. Sentir que tem o direito de falar sobre as coisas dele, por exemplo, que ele não está mais usando substância. Uhum. Né? Tem muitos pacientes que resistem a isso. Mas eu tenho que falar que eu parei de usar? Eu simplesmente não posso continuar me relacionando com os meus amigos sem falar nada? Né? Porque muitas vezes é difícil falar isso, que é uma coisa que parece tão básica, a gente está discutindo isso na terapia o tempo todo, mas o paciente tem receio de falar, por exemplo, e depois recair. Uhum. E aí dá a impressão que aquilo que ele fala não se sustenta. Mas a gente sabe que a recaída pode ser uma condição e que ele tem o direito de falar a decisão que ele tomou naquele momento da vida. Então, treinar habilidades de comunicação é super importante, porque nós vamos trazer esse paciente de novo para a vida social, uma vida que ele já tinha perdido há algum tempo por conta da substância. Verdade. Uma coisa que eu percebo também, Neide, eu acredito que você note isso nos seus processos terapêuticos, é que o paciente, o dependente químico, ele também acaba desenvolvendo algumas crenças de inadequação em relação ao fato dele ter usado a substância. Então ele passa a se enxergar inferior, inadequado mesmo, né? Uma pessoa que não tem comportamentos adequados, ou ele ganha comportamentos inadequados por conta do uso de substância, e tudo isso, quando ele entra em abstinência, transparece, né? Fica notório, né? E aí, uma estratégia compensatória, eles começam a procurar um isolamento maior, embora exista o desejo interno, de socializar, né? De estar presente na vida da família, mas o que eu quero dizer é que esse treino de habilidades sociais também, de comunicação, passa também por mudanças nessa nova crença que se formou por conta do uso, né? Você concorda comigo? Sim, concordo. Eu acho que tudo isso vai sendo trabalhado, né? Eu acho que, assim, a terapia, na verdade, na abstinência, ela visa reconstruir, né? Quanto maior foi o rasgo que isso teve na vida da pessoa, maior vai ser o projeto de reconstrução dessa vida, e eu acho que esse é um dos grandes objetivos da TCC na DQ. Você já deve ter ouvido algum paciente falar, tenho certeza que você já ouviu, que assim, a frase típica, né? Como que eu vou conviver com as pessoas careta, por exemplo, eu estando careta, não é? Uma coisa muito comum, né? Então, a pessoa acredita que uma vez que ela seja careta, ela perdeu toda a habilidade social, né? E isso não é absolutamente verdadeiro, né? Muito pelo contrário, né? Talvez pela vivência que ela tenha tido, se essa pessoa parar para pensar, ela acaba tendo até uma bagagem maior de experimentos na vida que possibilita ela ter um repertório até maior do que as pessoas que não passaram pela experiência, né? Então, a pessoa pode até, inclusive, encontrar pontos positivos, né? Por ter vivenciado aquela experiência. Né? Mas, enfim.
é o que a gente sempre fala, né, Paulo? Não importa o que aconteceu. O que importa é o que você viu do que aconteceu. Exatamente. Né? Muito bom, Neide. Muito bom conversar com você. Espero que a audiência tenha gostado do programa de hoje. E semana que vem estaremos aqui para falar sobre um novo tema, tá bom? Tá bom. Um abraço, Um Paulo. grande abraço, Neide. Boa semana para você. Para você também.